Pessoal, bom dia. Todos me ouvem? Vocês podem colocar no chat, por favor? Está todo mundo me ouvindo aí alto e claro? Ok, Humberto, Álvaro, legal. André, legal. Bom, acho que está todo mundo me ouvindo. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Meu nome é Eric, sou responsável pela área de marketing aqui da Axion, e a gente organizou esse webinar mais para mostrar um pouco do cenário atual de ransomware, até porque para os vivos aí que viram o ataque do último dia 12/5, foi bastante problemático. Então nós decidimos fazer um webinar bastante focado nisso, mostrando principalmente a solução que a Sophos tem para frear esses ataques futuros, porque possivelmente vão existir novos ataques, né? Parece que um menino de 22 anos encontrou uma forma de bloquear o ataque que aconteceu do dia 12/5, mas provavelmente as pessoas entenderam o que ele fez, e obviamente os próximos ataques vão estar corrigidos, digamos assim, para o lado ruim da coisa, né? Bom, mas antes de começar, eu queria dar algumas informações para todos aí. Para quem nunca assistiu um webinar nosso, eu vou pedir algumas informações para que eu possa posteriormente encaminhar um relatório, né, para que eu possa exportar um relatório dessa ferramenta e posteriormente eu possa encaminhar tanto o vídeo quanto a apresentação que o nosso pré-vendas Leandro vai fazer. Tá? Então, para que todos, eu vou pedir para que todos que fizeram o download, aí, que estão dentro da sala e fizeram o download do GoToMeeting, no topo esquerdo superior, onde está escrito ali GoToMeeting, tá? Eu vou pedir para que vocês cliquem onde está escrito GoToMeeting e cliquem em Edit Your Name and Email, tá? Preencham corretamente o nome e o e-mail de vocês, porque é a partir do relatório que eu vou exportar da ferramenta, que eu vou conseguir encaminhar tanto o vídeo quanto a apresentação, tá ok? Então, preencham corretamente aí, por favor. Quanto a mais informações com relação ao webinar, eu vou pedir para que todas as perguntas sejam colocadas no chat. Durante a apresentação, não abram seus microfones, até para não atrapalhar o transcorrer da apresentação. Não abram os microfones, deixem todas as perguntas no chat, que ao final o Leandro vai respondê-las. Tá ok? Bom, dadas essas instruções aí, vamos começar o webinar, até porque a ideia não é ficar falando tanto tempo aqui. Então, Leandro, a palavra é sua, pode começar. Muito obrigado novamente pela presença de todos, viu? Bom dia, bom dia. Todos estão me ouvindo? Perfeito. Bem, primeiramente, bom dia, né? Obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Sei que a parte da manhã é uma coisa bem complicada, né, no mundo corporativo, e reservar um pouco do tempo para poder assistir um webinar fica meio complicado e é meio corrido, né? Bem, meu nome é Leandro, faço parte aqui do time de pré-vendas da Axion e sou o SE responsável pela vertical de TI, né? Especificamente para Sophos, então toda a parte de desenho de solução, alguns níveis de suporte, desenho de projeto, tudo comigo aqui, parte de treinamentos também, né? E aí o pessoal pediu para que eu fizesse o Intercept X, visto que no dia 12/5, né, todo mundo ficou sabendo desse ataque surpreendente aí que aconteceu, que ele conseguiu abranger níveis diferentes, né, da camada, pegou grandes empresas, pequenos usuários, e acabou mostrando para todo mundo que o ransomware está aí, é um ataque que faz parte da realidade hoje, e ele não é uma coisa complicada, é um ataque simples, porém muito eficaz, e que agora com certeza vai ter uma chamada maior na hora que o pessoal começar a pensar no desenvolvimento de uma solução de segurança corporativa. Aqui um pouquinho. Bem, aqui a agenda, né, que eu vou falar para vocês. Então, por que agora a gente precisa modificar o nosso pensamento sobre uma solução de endpoint? Uma introdução sobre o Intercept X, né? Vou fazer também uma demonstração aqui e falar um pouco das features que contemplam essa solução. E no final, tirar as dúvidas de vocês aí. Bem, o mercado de segurança da informação é um mercado muito, muito, muito dinâmico. E
está tendo uma evolução muito grande no que diz respeito aos níveis de ataque, né, nas estruturas de rede. Então, todos os dias existem ataques novos, existem malwares novos no mercado, novos meios de você sofrer um tipo de ataque. E o foco maior do atacante sempre vai ser em cima do usuário da rede. Isso é um fato. Porque, como todo malware, ele depende de um gatilho para ser ativado, né? Então, é necessário que você tenha algo que faça esse malware entrar em ação. E não tem nada melhor do que o usuário final. Para quem tem um pouco de conhecimento em TI, dependendo da situação, né, do cenário onde você se encontra, você vai conseguir identificar de certa forma que aquele cenário ele é prejudicial para você, que aquela página pode ser um phishing, onde, por exemplo, você vai ver que a URL tem alguma coisa faltando, ou um e-mail que você recebeu, ele não é um e-mail verdadeiro, né? Pode ser um spam, com algum malware rodando por trás. É uma coisa que, para quem tem um certo conhecimento em TI, é fácil de identificar. Mas para quem é um usuário leigo, um simples clique pode causar uma coisa devastadora, um ataque, né? Devastador na estrutura da empresa. Então, partindo disso, o pessoal, né, os atacantes, eles criaram um conceito chamado Command and Control, onde o atacante ele cria kits para promover ataques nas estruturas. Então, para quem tem conhecimento, já chegou a navegar na Deep Web, por exemplo, sabe que você adquirir um ataque é muito simples. Você precisa de apenas alguns cliques, você consegue alguns arquivos maliciosos, você consegue comprar um exploit, você consegue comprar um ataque de negação de serviço. É bem simples e está o acesso de todo mundo hoje em dia, infelizmente. Geralmente não, né? 100% desses ataques, eles são adquiridos através do Bitcoin, que é a moeda agora que está aí na mídia, que é uma moeda bem antiga. Então, para vocês terem uma ideia, ontem ela está quase batendo R$ 9.000 na cotação. Foi a maior alta que ela teve desde a história, né? Para quem acompanha desde o começo do desenvolvimento do Bitcoin, sabe que lá no passado, um Bitcoin era cotado a mais ou menos $300. E com essa alta absurda desse ataque que teve na última semana, não para de crescer, não para de disparar, né, o valor dessa moeda. E infelizmente, para quem vive disso, né, os crackers em si, a alta do Bitcoin acaba gerando mais lucro. Então, quanto mais lucro, mais ânimo eu vou ter, mais empenho para poder desenvolver um novo ataque, para poder desenvolver uma nova brecha, para poder explorar uma nova brecha. E assim, esse ataque que aconteceu no último dia 12 é somente o começo. Alguns fóruns eu já vejo o pessoal comentando que não existe um tempo determinado, mas que no mínimo em 2 semanas alguma nova variação do WannaCry venha a rodar no mercado. O pessoal está muito empenhado nisso, visto que a moeda está subindo de uma forma disparada. Bem, é muito fácil você adquirir, né, um kit de exploit hoje para explorar uma brecha, uma estrutura, onde, por exemplo, você consegue explorar a vulnerabilidade do flash numa máquina, vulnerabilidade de uma aplicação. E quando uma brecha é descoberta no mercado, isso viraliza de uma forma muito rápida e aí que o pessoal aproveita mesmo para fazer o desenvolvimento. E muitos ataques hoje ele ainda ocorrem pelas vulnerabilidades do sistema, né? Então, apesar de que grande parte dos ataques ainda venham do lado de fora, onde você consiga parar isso na parte de segurança de borda, né? Onde você vai ter um firewall fazendo todo o bloqueio, fazendo o controle da parte de web, spam, tudo certinho. Infelizmente, grande parte dos ataques ainda ocorrem de dentro para fora. Então, os ataques em si, eles conseguem vir pela uma USB, por exemplo. Se você não tiver um controle relacionado à parte de device control, de periféricos conectados ao dispositivo, grande parte dos ataques, infelizmente, ainda ocorrem de dentro para fora. Apesar de que 95% dos ataques no mundo corporativo ainda ocorrem via e-mail. E assim, você pode investir numa proteção para anti-spam, pode investir numa solução para fazer o controle de dispositivo, controle de navegação, tudo mais.
Só que assim, se o usuário final mesmo, ele estiver focado em querer desenvolver algum ataque em cima da estrutura, ele vai conseguir. Então, por isso que cada vez mais as soluções estão focadas em si no usuário e não na rede. Porque a rede é uma coisa automatizada, ela é uma coisa virtual. Você consegue fazer o controle. Agora, o usuário não. Bem, o ransomware aí, o pessoal viu que pegou, independente do nível da estrutura, né? Grandes empresas, pequenas empresas. E aí, no ano passado, o ransomware acabou chegando a 1,2 bi em danos para o mercado. Para vocês terem uma noção de como isso aí foi devastador, né? E agora, com a alta do Bitcoin, isso aí vai subir ainda mais. Um grande problema que as empresas têm hoje é em fazer a localização de onde começou esse ataque. Não vou citar nomes aqui, né? Mas todo mundo viu que grandes empresas, uma grande empresa aqui do Brasil, né? Ela sofreu muito com esse ataque do último dia 12. E assim, o pessoal não consegue fazer a localização de a partir de onde começou aquele ataque. Como que esse ataque se alastrou na rede, por onde ele veio, como, quando, por quê. Isso ainda o pessoal não tem visibilidade, né? E se eles possuíssem uma plataforma onde eu conseguisse fazer esse tipo de análise, né? Esse tipo de forense em cima desse ataque que ocorreu, teria sido muito mais fácil de fazer a localização inicialmente, né? Apesar de que demoraram 2, 3 dias para poder descobrir que isso veio de uma brecha do Windows. Né? Bem, os avanços não estão ficando somente no malware em si, infelizmente. Então, os atacantes estão cada vez mais investindo em softwares para poder fazer a penetração do malware dentro da estrutura. Então, um exemplo é o RAT, né? O RAT, que é o Remote Administration Tool. Ele é uma aplicação onde você consegue fazer o controle em cima do dispositivo, de forma que o usuário final ele não tenha conhecimento do que está acontecendo. Né? Então, ele realmente é uma console de gerenciamento remota de um dispositivo. Então, o que o pessoal faz em relação a isso? Né? Download remoto, desabilitação do antivírus, controle sobre o file share da máquina. Então, tudo aquilo que o primeiro passo que um atacante precisa para poder começar a injetar um malware dentro da rede é feito em cima de um software parecido. Então, se ele consegue ter um controle remoto em cima do dispositivo para ele poder fazer, para ele poder injetar, né, esse malware dentro da rede, fica muito mais fácil. Os mecanismos de malware se desenvolveram de uma forma absurda de 2 anos para cá, né? A indústria de endpoint, em contrapartida, criou um tipo de endpoint que exige uma atualização de uma base de dados de todos os clientes do mundo inteiro, né? Então, como veio de um crescimento muito acelerado, o pessoal do desenvolvimento, porque viu que aquele tipo de, como posso dizer, análise em cima de malware, que era feito somente a partir de uma assinatura, não estava dando mais conta. Então, só teve que começar a investir mais na parte de análise do comportamento do que está acontecendo dentro da estrutura. Né? Então, aí veio o nome do Next Generation Endpoint, que é a solução que a Sophos oferece hoje. Né? Então, ou seja, eu não posso mais depender somente de uma base de assinaturas para poder fazer o controle dentro da minha rede. Esse desenvolvimento ele vem de uma forma muito acelerada mesmo. Então, quanto mais ferramentas eu tiver que não dependem de eu conhecer aquele malware novo, melhor para mim. Porque se eu não sei quem ele é, mas eu consigo barrar ele, melhor, você consegue ter uma saúde muito melhor dentro da sua rede. Falta de visibilidade. Então, acaba sendo um problema mesmo se o pessoal tiver visibilidade em cima do que está acontecendo em cima da rede. Não somente daquilo de onde esse malware atacou dentro da minha rede. Então, saber como ele atacou, por que ele atacou, para onde ele foi, o que ele ativou, né? Eu consigo fazer uma exploração de novas vulnerabilidades, né? Descobrir da onde está a minha brecha em cima da minha rede, por que aquele malware ele teve sucesso dentro de um ataque, e aí eu consigo desenvolver uma nova solução para mim.
Infelizmente hoje, grande parte das empresas não investem mesmo na parte de segurança. Então você vê aí que empresas de porte pequeno a médio, onde você consegue ter lá seus 150 usuários, quando você vai fazer um deparo com relação ao time de TI, você tem geralmente 3, 4 funcionários que fazem toda a administração em cima da rede, e é aquilo, eles não perdem o tempo dele o dia todo fazendo a administração da rede. Eles têm outras N tarefas para poder executar durante o dia, e a administração da rede acaba sendo um problema. Então, os atacantes eles sabem disso, que o patch de correção, até por parte da empresa que desenvolveu a solução, é lento. E a detecção e remediação por parte do usuário final é mais lenta ainda. Então, está certo aqui que a Microsoft já tinha a correção desse patch que foi utilizado na exploração para fazer esse ataque. Mas se o pessoal tivesse utilizado uma outra ferramenta, uma ferramenta menor, para poder sair a correção desse patch, teria levado em média de uma semana. E aí é aquilo, empresa grande, um time muito pequeno, para poder fazer a remediação, teria demorado muito mais. E aqui é um pouco da evolução da solução de endpoint, né? Hoje o pessoal divide em duas categorias, né? Que seria o malware tradicional, aquele que é combatido através de assinaturas, seria da primeira geração de endpoint, e as ameaças avançadas, onde nós fazemos o combate delas em cima das soluções de Next Generation. No mundo tradicional, infelizmente, o pessoal ainda utiliza muito esse método para fazer os ataques. Então, 95% dos ataques básicos, eles ocorrem no mundo tradicional, e 5% no mundo avançado. Os ataques tradicionais, você ainda consegue combater com esses softwares free de mercado. Né? Então, você consegue ainda fazer um bloqueio via URL, ataques através de download de reputação. Então, se existe uma má reputação em cima daquele download, sua aplicação ainda consegue fazer o bloqueio, né? Então, combate relacionado à assinatura, malwares conhecidos, tudo isso você ainda consegue fazer. Mas por que eu preciso investir numa solução que tenha uma análise comportamental? Porque ela faça parte de uma solução de Next Generation. Porque eu não dependo mais da parte de assinatura para poder fazer a comparação, para poder conhecer esses malwares novos. Então, os ataques avançados, eu preciso ter uma análise comportamental em cima deles. Independente se eu conheço ou não, a minha máquina ela precisa identificar que aquilo não é... Não, ela precisa identificar que aquilo ainda seja uma ameaça avançada e que eu não que não tem uma assinatura que vá combater, mas eu preciso tratar isso de alguma forma que garanta a segurança dentro da minha rede e que no final eu tenha uma visão de tudo o que aconteceu. O Next Generation Endpoint, além dele trabalhar com essa parte de ransomware e análise comportamental, ele ainda consegue fazer a detecção do exploit. Então, atualmente, existem 24 tipos de exploits que são mais utilizados para fazer os ataques, né, de exploração de vulnerabilidades. E surgem cerca de 10 novos exploits a cada ano. Então, assim, é um mercado que está muito avançado e eu preciso ter uma ferramenta que, independente do exploit que esteja sendo utilizado para fazer um ataque, eu preciso descobrir e fazer essa proteção. Bem, 90% dos ataques hoje, eles ocorrem através de um exploit. Né? Então, por que eu preciso ter mesmo uma solução que trate fim a fim as ameaças que existem no mercado, né? Então, a parte de URL maliciosa, eu preciso ter
algo que trate desse formato, porque se eu tiver um command control em cima da minha máquina, por exemplo, que ele esteja conectado a um command control externo, eu preciso identificar e fazer o bloqueio desse tipo de conexão com o atacante, porque ele pode injetar por ali um exploit kit e injetar um ransomware direto na minha estrutura. Então, se você tiver um bloqueio relacionado a isso, por esse meio você já consegue fazer o bloqueio do ataque. Então, o uso de aplicativos que não estejam autorizados. Então, é muito comum que o pessoal navegue pelo o Chrome, né? E aí, de forma anônima e tal. Mas é assim, quando você tem uma navegação anônima no Chrome, você não sabe, você sabe que aquilo ali não vai gerar nenhum histórico para você, mas em contrapartida, e a parte de segurança, como é que fica? Você tem uma visão disso? Não. Mas assim, para quem sabe, você pode sofrer um ataque via HTTPS no proxy anônimo de uma forma muito fácil. Então, quando você consegue fazer o bloqueio em cima do usuário, fazendo esse bloqueio que esteja ligado diretamente ao uso de navegações anônimas, a sua segurança consegue ficar muito maior. Aqui, mídias removíveis. Então, não somente via USB, se você tiver um celular conectado na USB do seu computador, por exemplo, não somente um pendrive, através dali você pode começar a sofrer um ataque, pode vir um ransomware direto. E assim, quanto maior o controle que você tiver em cima do usuário final, melhor a segurança da sua estrutura. Você não tem uma garantia 100% se você tiver um controle somente em cima da sua rede. Então, o foco está cada vez mais em cima do usuário, tanto na parte do device como na parte do mobile. Porque se, por exemplo, você sofrer um ataque ali no ransomware, de repente vem um ataque através do seu e-mail, você abre ele no seu celular, legal, mas e quando você espetar isso no seu computador? Aí você acaba sofrendo um ataque lateral. Se você não tiver um bloqueio a partir do que poderia ser um acesso direto ao seu servidor, aí você vai ter um problema muito grande. O ransomware ele é um ataque muito rápido. O objetivo dele é ser um ataque muito rápido e o foco direto sempre serão os arquivos pequenos. Até pelo tempo de detecção que esse malware ele está suscetível, né? Você nunca vai ver um ransomware aí criptografando direto um arquivo de 1 GB se ele pode criptografar 200 arquivos de 15 MB. Então o foco sempre vai ser esse, a velocidade e a devastação do ataque. Arquivos executáveis, né? Então, o pessoal vê que o ransomware ele geralmente vem via e-mail, porque o e-mail ainda é a forma mais fácil e mais simples de se executar qualquer tipo de ataque. É muito comum que os usuários venham lá, clique aqui para solicitar um prêmio de 5 mil reais porque você acabou de ganhar. O pessoal clica, mas não sabe o que vai acontecer. Arquivos desconhecidos, Word, PDF, enfim, download de arquivos gratuitos, né? Então, hoje, grande parte dos cracks, o pessoal costuma injetar o ransomware por cima, né? Porque ainda assim, sabem que aqui no Brasil, o pessoal não tem a tradição, né, de fazer a aquisição do licenciamento necessário para qualquer tipo de aplicação. E aí vai recorrer ao mercado, compra um CD por aí, aplica um crack em cima, mas se você tiver um ataque escondido por trás da aplicação, você está suscetível a ele. Então, arquivos como do MS, PDF, né? Enfim. A prevenção contra ransomware, então, hoje a Sophos ela tem a solução referência no mercado, até por questões de ser a única no mercado que consegue explorar com uma gama maior de exploits em relação aos outros fabricantes, né? Isso é um apelo muito grande. Limpeza avançada. A Sophos ela utiliza, existe o Sophos Clean, né? Uma solução que a Sophos ela desenvolveu anteriormente ao Intercept, até para poder fazer um preparo do terreno antes de começar
a soltar a solução, né? Porque assim, hoje o Intercept ele é compatível com todos os sistemas do mercado. Então o cliente ele pode ter uma solução Symantec, pode ter uma solução Kaspersky, que ele vai utilizar o Intercept em cima disso. Que assim, por que eu não posso fazer o bloqueio direto no endpoint e por que eu preciso do Intercept? Porque o endpoint ele acaba ficando barrado em alguns níveis de proteção. E esses outros níveis, você só consegue ter acesso utilizando uma ferramenta específica, que no caso seria o Intercept. Então, para você fazer o bloqueio do ransomware, você obrigatoriamente vai precisar ter essa solução. Não adianta só você querer fazer o bloqueio direto no endpoint, porque o endpoint ele não tem a inteligência suficiente ainda para poder fazer isso. Embora que ainda existe planos para isso, né, mas futuramente, com certeza, o Intercept ele vai ser uma solução que vai vir aplicado direto à solução de endpoint. E aí, com certeza, o restante do mercado, daqui a um bom tempo, também vai ter isso. Então, 90% hoje dos exploits, eles utilizam as vulnerabilidades conhecidas, né? Então, esses outros 10%, que foi o caso do WannaCry, né, utilizou um exploit, uma vulnerabilidade ainda que o pessoal não tinha tanta atenção em cima disso, sabia que aqui no Brasil o pessoal não tem a tradição, né, de fazer a atualização dos sistemas operacionais, atualização do software, deixar tudo certinho, e por aí veio o ataque. E aí o maior dos problemas, que o pessoal não tem visibilidade do que aconteceu em cima da rede. Então, se você tiver visibilidade de onde aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, o que esse malware fez dentro da minha rede, eu consigo tomar decisões melhores, né, para poder ter uma segurança melhor dentro da minha rede. Tá. Então, em cima dos 3 maiores pontos a respeito do ransomware, né? Então, vamos falar na parte de detecção e combate ao malware. Então, o Intercept X tem a inteligência suficiente para fazer a detecção em cima de uma criptografia que não foi autorizada no sistema. Então, a Sophos ela também comercializa soluções para criptografia. E aí já tive perguntas assim, legal, eu tenho uma solução contra a criptografia, mas e se eu utilizar uma solução de criptografia para mim, mas é uma criptografia que seja autorizada? O Intercept ele tem essa inteligência embarcada, né? Porque assim, todo ataque de ransomware, ele começa da mesma forma. Existe uma varredura antes do ataque, então o malware ele faz uma varredura na rede, e é através desse comportamento, dessa varredura, que o Intercept começa a agir. Então, ele permite que ocorra uma criptografia dentro da rede, tá? Então, o diferencial que nós temos em relação à concorrência é isso. Eu permito que ocorra uma criptografia dentro da rede, e a partir de que eu permitir que ocorra essa criptografia, a partir disso eu consigo fazer o rollback dos arquivos, porque eu sei como ele foi criptografado, porque eu estava acompanhando o momento que essa criptografia aconteceu, e se eu sei como isso aconteceu, eu consigo reverter. Eu não vou somente detectar que aconteceu uma criptografia não autorizada e fazer o bloqueio disso, né? Então, a Sophos, essa solução, ela tem um backup, ela faz um backup a partir do momento que começa a varredura, né? Que seria de até 300 MB. E com um tamanho máximo de arquivo de 100 MB, seria isso. Eu tenho um 300 MB de pool. Então, começou a criptografia, eu estou acompanhando ela, desses 300 MB, eu começo a fazer o armazenamento daqueles arquivos que eu detectei que o malware começou a fazer a criptografia, faço o bloqueio da criptografia, puxo um relatório com relação a tudo isso, uma identificação de onde começou o ataque, quais os softwares que ele tentou criptografar, se ocorreu alguma troca de chave, etc.
Aí, depois desse passo, faço o rollback dos arquivos, né? Então, tudo isso de forma automatizada, e aí faço a identificação final. Puxo uma forense, que é bem legal, que depois eu posso mostrar para vocês aqui. A solução Intercept ela também funciona como um anti-exploit, né? Então, ele garante para mim que dentro da minha rede eu não vá ter nada que esteja desatualizado ou que não tenha nenhuma brecha. Então, para você ter uma ideia, o que o pessoal costuma fazer, né, que costuma ter os ataques residentes dentro da rede, né, são aqueles tipos de ataque onde você não sabe o que vai acontecer. É um arquivo que ele está lá dentro da sua rede dormindo, mas que o atacante remotamente ele consegue ativar esse ataque em um determinado X, um período X, e aí o exploit também tem essa inteligência embarcada para poder fazer a resolução desse caso. Questão de curiosidade, o pessoal costuma fazer a ativação desses arquivos residentes de sábado, domingo, feriado, porque sabem que é a data, né, que são os dias que não existe nenhuma monitoração em cima da rede, onde o time de TI não está trabalhando, onde eventualmente você vai ter um usuário fazendo home office, né? E aí a rede ela fica aberta, sem nenhuma proteção, sem nenhum monitoramento. E o Intercept também está a solução. Ele tem essa inteligência. Porque como ele vai estar embarcado dentro dos clients, a partir do momento que começar essa varredura dentro da rede, que aquele software malicioso que estava adormecido começar a fazer o papel dele, né, começa a ativação, o Intercept começa a barrar por aí. Porque ele vai ter essa análise comportamental embarcada dentro da solução, né? Então, independente da assinatura, se eu conheça ou não, se esse software ele já está ativo ou não, eu consigo fazer o controle em cima disso. Então, o Intercept ele vai acompanhar, mesmo não conhecendo, e a partir do momento que começar a criptografia, ele vai identificar que começou isso, e aí ele vai puxar para você um relatório, vai voltar os arquivos criptografados, e assim, é uma solução bem completa. Em relação aos outros players no mercado hoje, eles até fazem um bloqueio do ransomware, mas eles não conseguem ter uma abrangência tão grande em relação a novas técnicas de ataque, e a análise da solução, eles ainda não possuem, né? Então eles somente fazem o bloqueio, mas em relação ao intercept você consegue puxar de onde, como, quando e por quê, né? Então, além de tudo isso, você ainda tem isso de forma automatizada. Então, como isso aqui vai estar conectado direto à Sophos Central, né? A Sophos ela possui um laboratório que não dorme nunca, onde o pessoal faz a identificação de novos ataques 24 horas. A análise da solução vai ficar toda de forma automatizada e não vai depender da pessoa que está fazendo a aplicação. Então, a Sophos ela fica responsável por tudo, a remediação ocorre de forma automática, a análise do que aconteceu também ocorre de forma automática, e assim, acaba aumentando a produtividade dentro da empresa, né? Então, não somente através do Intercept, mas também através da solução de Point, a partir do momento que você consegue ter toda a sua solução automatizada, você consegue fazer bloqueios automáticos, remediações automáticas, exclusões de usuários dentro da rede, né? Você joga um usuário para quarentena de forma automática. Para quem faz a gerência da rede, é muito mais fácil. Então, você consegue ter uma produtividade em cima maior, não somente em relação ao time de TI, como também uma produtividade maior em cima do usuário que está utilizando a máquina. Porque o foco dele vai ser somente no trabalho. Você vai estar limitando ele a novas possibilidades de navegação dentro da rede e assim aumentando, por consequência, a sua segurança. Então aqui são os passos que o CryptoGuard, né, essa solução que faz o rollback, a detecção em cima do Intercept, funciona. O CryptoGuard ele é uma solução que hoje contempla somente a solução do Intercept, né, mas também está dentro da solução de proteção para servidores.
Então, como ele funciona? Antes de tudo, ele faz o monitoramento do malware, né? Então, ele vai detectar que ocorreu uma modificação que não foi permitida na máquina, e a partir dessa detecção, ele vai fazer o armazenamento desses arquivos, vai parar o processo de criptografia, né? Vai fazer o restore dos arquivos originais, então esse backup que ele armazenou inicialmente, ele vai fazer o rollback, vai voltar os arquivos, e depois disso ele puxa a forense, né? Então aí você vai ter como aconteceu o ataque, por quê, quando, onde, como, tudo isso vai voltar para você no final, através do RCA, né? O Root Cause Analysis, que é uma solução que somente a Sophos tem hoje. E no momento que acontece tudo isso, você já pode deixar programado para que o administrador da rede ele tenha um conhecimento, que ele receba uma mensagem, um alerta, onde ele vai receber esse alerta dizendo, você acabou de sofrer um ataque, e aí, a partir disso, ele vai acessar a console de gerenciamento, lá o Sophos Centrum, onde você consegue acessar de qualquer lugar, seja pelo celular, computador, e aí ele vai ter a visibilidade de tudo que aconteceu em cima da rede. E uma coisa importante, né? Ele não usa o Volume Shadow para fazer a cópia. E aqui o RCA. Entendendo, né? Por que, como, onde, quando, como. Ele é uma solução que ele traz com ele em si 90 dias de histórico, né? Então você consegue ter um tempo bom para poder fazer análise em cima da sua rede. É uma solução que traz para você uma visualização detalhada de tudo o que aconteceu. É bem legal mesmo, porque ele traz realmente um passo a passo de tudo que aconteceu, desde a varredura do malware. Você sabe que foram somente 3 passos, né? Acompanhamento, detecção e a volta do arquivo, mas dentro da solução você consegue ver isso de forma explodida, né? Um passo a passo muito detalhado. Traz em si, até se veio por um celular ou não, e a partir disso você consegue fazer uma prevenção futura, né? Então você tem através do um histórico do que aconteceu, você consegue ter umas recomendações baseadas nisso, né? Então você consegue puxar um passo a passo e você vai ter um reporte muito rico, né? E trabalhar até em cima do compliance, porque se você sabe que esse ataque ele veio através de uma USB, por exemplo, você vai puxar. Por que essa USB estava liberada se eu bloqueei para todo mundo? E aí você vai envolver até uma diretoria, um gestor da área e tudo mais, que ele vai dizer para você, ah, legal, tá todo mundo bloqueado, mas eu liberei para usuário X. Mas por que você liberou para usuário X? O ataque começou por aí. E aí você consegue, através dessa forense, ter uma análise mais profunda do que aconteceu dentro da rede e descobrir as maiores causas do problema em si, né? Então esse aqui é o RCA. Aqui é só um genérico mostrando para vocês. Então, o ataque ele começa sempre nesse ponto vermelho, né? E aqui você consegue ver um passo a passo onde ele escreveu, onde leu, o que ele tentou criptografar, se houve uma troca de chaves ou não, conexões externas que ele tentou realizar também. Então, tudo vem aqui de forma detalhada. E hoje é um apelo muito grande, pois você não vai encontrar isso aqui em nenhum outro sistema do mercado. Esse aqui é um exemplo de alerta do que vem no Sophos Centrum. Então, o log ele mostra para você que o CryptoGuard detectou um ransomware na pasta XYZ, é um alerta genérico, né? Mas lá no campo esquerdo você consegue ver que tem o Root Cause Analysis, onde você vai ver de forma explodida como é que aconteceu isso, né? Esse log. Assim, aqui são um pouco, né? São um pequeno pedaço, mas existem outros tipos de exploits que são utilizados hoje no mercado para poder fazer a injeção de um malware dentro da rede. Isso aqui eu posso até passar para vocês hoje, porque é bem legal de se ter para mostrar até para um cliente final, né? E assim, existem 10 novos tipos de malware todos os anos, além dos 24 conhecidos hoje. E calhou de que esse ataque do WannaCry que teve na semana passada, ele explorou um exploit que ainda não era conhecido. E aí foi por isso que ele teve uma abrangência tão grande, né? Ele, além de utilizar um exploit não conhecido, ele utilizou
um ransomware que ainda não era comum no mercado, né? E aí, um dado bem legal é que nenhuma máquina Sophos caiu. Além de que foi um malware que não foi conhecido. Todas as máquinas ao redor do mundo, a solução Sophos conseguiu fazer o bloqueio. A Sophos Central, né? Que é a plataforma de gerência unificada da Sophos hoje. Então, através da Sophos Central, você consegue fazer toda a análise do que está acontecendo em cima da sua rede, toda a gerência em cima da solução Sophos em uma única console, que é a Sophos Central. A Sophos Central ela fica debaixo da nuvem da Sophos em si, né? Então, a partir do momento que é detectado um ataque novo, um malware novo, algo que não foi conhecido anteriormente, essa vacina é disponibilizada direto na Sophos Central e tudo que está embaixo da Sophos Central automaticamente recebe essa remediação. E assim, é legal também que a Sophos hoje ela utiliza um conceito chamado de segurança sincronizada, né? Então, a segurança sincronizada você consegue trabalhar de forma automatizada, porque você vai ter o firewall conversando direto com o endpoint. E assim, a partir do momento que a máquina ela tem essa solução embarcada e aconteceu um ataque, ela tem um malware embarcado dentro daquele dispositivo, ele comunica automaticamente o firewall. O firewall vai entrar em contato com a Sophos Central, né, a cloud, e aí o firewall ele vai fazer o bloqueio dessa aplicação, desse usuário da rede. Então, para quem tem o comando em cima da gerência da rede, isso fica de forma transparente e automatizada. Então, ele sabe que ocorreu um ataque, automaticamente esse dispositivo ele foi colocado em quarentena na rede, a Sophos Central foi alertada e ela ministra, né, uma vacina, essa vacina ela entra em vigência dentro da rede, então todo mundo que está debaixo da Sophos Central recebe essa vacina automaticamente, e a partir do momento que essa vacina é aplicada no endpoint infectado, ele volta para a rede. E assim, esse conceito de segurança sincronizada, ele é muito legal, porque além de que ser tudo automático, você consegue colocar esses níveis de saúde que eles classificam, né, o endpoint, na hora de aplicar uma regra, por exemplo. Então, como são alocados 3 níveis de saúde para endpoint, saudável, não saudável e o intermediário, né, onde ele sabe que existe algo estranho dentro daquele endpoint e que precisa ser verificado, esses 3 níveis você consegue alocar ele na hora de criar uma regra de firewall, por exemplo, e fazer o seguinte bloqueio. Eu só quero que usuários que tenham uma saúde legal, né, um nível aceitável, tenham acesso ao meu servidor. E aí você começa a fazer o bloqueio a separação, né, de usuários saudáveis, não saudáveis, aí você garante a segurança dos seus dados no seu servidor, tudo através dessa possibilidade que a Sophos tem. Então você consegue utilizar a saúde do endpoint como um ponto para começar a criar uma regra. Tudo isso de forma automatizada. Aqui, bem, aqui é a Sophos Central, né? Então aqui, pois vocês podem fazer o download, a Sophos Central ela é gratuita. Existe um trial lá de 30 dias, então fazendo o registro na Sophos Central você consegue ter acesso a todas as soluções Sophos gerenciadas através dessa console de forma gratuita. Então, soluções para proteção do servidor, soluções de antivírus, o próprio Intercept X que faz a proteção do ransomware, fica disponível para fazer o download direto na Sophos Central de forma gratuita. Então, é um apelo legal até para utilizar um cliente final, né? Você quer fazer uma exploração de uma nova oportunidade, quer apresentar para ele a solução, quer deixar um trial rodando lá por um tempo determinado, para ele se acostumar com a console de gerenciamento, ver as possibilidades, né? Existe essa possibilidade também. Acessando a Sophos Central, fazendo o download do trial desejado, e assim, dentro dessa console, você consegue ter a visão de todas as soluções. Então, desde a parte dos computadores, né, dos endpoints protegidos, de todos os usuários dentro da rede, dos mobiles, né, dos celulares, tablets que estão com a proteção, servidores, firewall, tudo em uma única console. E o legal é que você consegue criar uma regra para um dispositivo e essa regra consegue ser replicada para o restante, né?
Então, a partir do momento que o usuário X ele tem uma limitação, por exemplo, para acesso ao Skype relacionado ao computador dele, quando ele for acessar o celular, você consegue transportar também essa regra em si. E aí, para quem faz a administração da rede, é muito mais fácil, pois tem uma gama maior, uma gama de opções maior para poder executar. Né? O Sophos Centro hoje ela também está disponível para mobile, né? Então, a mobilidade para quem faz a gerência da rede não é um problema. Você consegue fazer a gerência da rede, administração, logs, de onde você estiver. Então, recebendo o alerta, por exemplo, que ocorreu um ransomware dentro da rede, você consegue acessar do seu celular em tempo real e puxar o root cause de análise, né? E ver o passo a passo do que aconteceu com aquele ransomware. E também existe essa opção. Bem, a solução de endpoint da Sophos hoje, ela é reconhecida no Gartner, né? Então, há 9 anos consecutivos, essa solução ela vem presente no quadrante dos líderes, né? É um apelo muito grande, porque o mercado de endpoint ele é muito acelerado, muito dinâmico. E a solução do Gartner, o pessoal utiliza muito como padrão para poder fazer a escolha na hora da aquisição de uma solução. Então, já recebi aqui muitas ligações, por exemplo, que o pessoal liga, legal, vi que a solução de vocês está no quadrante dos líderes e por isso eu quero conhecer, tal, etc. Assim como já aconteceu também de ir em algumas reuniões e começar a falar da solução e a primeira pergunta é aquilo. Como que está posicionado no Gartner? Bem ou mal? E aí você fala lá e pessoal, legal, então pode continuar a apresentação. Isso já aconteceu também. Além de que não somente a solução de endpoint que a Sophos tem presente no quadrante dos líderes. Né? Então, são 9 anos na solução de endpoint e 7 anos também na solução de UTM. E é legal que essa solução sincronizada que a Sophos tem, né, o Security Heartbeat, onde você consegue ter os níveis de saúde do endpoint atrelados a regras de firewall, remediação automática, é uma solução líder de mercado, podemos dizer, porque nós temos 9 anos no endpoint e 7 anos na solução de UTM. Então, é uma solução líder, importante, onde o reconhecimento mundial já existe. Então, é bem legal para poder dizer para os clientes finais. Né? E além de tudo isso, não menos importante, mas também tem a parte de criptografia, que é uma solução que está aí há 7 anos consecutivos no líder do Gartner. Então, aos poucos a Sophos está tentando trazer todas as soluções dela para o quadrante dos líderes, né? E aí podem se executar o objetivo deles, que seria ser a maior empresa de segurança do mundo. Não está muito longe disso. E por trás de toda essa inteligência, né? Por trás de toda essa tecnologia Sophos, existe um laboratório de análise de ameaças, né, que seria o Sophos Labs. É assim, hoje, dentre todos os fabricantes, a solução da Sophos, a Sophos em si, é a única empresa que possui o maior time de análise de novas ameaças. Então, quando você pegar players grandes do mercado, aí tem 60, 80 pessoas fazendo somente a parte de análise, né, a parte de engenharia do negócio, você vai ter na Sophos aí mais de 200 funcionários, somente focados nessa parte. Então, assim, caiu uma coisa nova a respeito de ameaça, a Sophos fica sabendo muito rápido e a remediação sai muito rápida também. São cerca de 150 mil URLs que são analisadas todos os dias. Então, 150 mil URLs analisadas todos os dias, sim, URLs maliciosas, é um número muito grande. 350 arquivos suspeitos e inéditos, né, que são arquivos que não são conhecidos. A partir do momento que até tem a solução de sandbox que a Sophos possui, né, que tem isso conectado direto ao Sophos Labs, além do restante das soluções, tá tudo reportando para esse lugar. Então, é um número muito grande analisado todos os dias. Para vocês terem uma ideia, são 5 milhões de mensagens novas de spam todos os dias que a Sophos Labs faz a análise. Né? Então, se a gente tirar uma média de tudo isso, vai dar cerca de uma ameaça a cada segundos. Uma ameaça nova a cada 4 segundos
é um número assustador. Então, ter uma solução que tenha uma inteligência grande embarcada, que consiga fazer uma análise comportamental de tudo o que está acontecendo, que tenha a análise tradicional, né, baseada em assinaturas, que tenha uma inteligência maior por trás, é importante. Está se tornando cada vez mais importante. É uma solução que tem uma presença global, né? Então, esse Sophos Labs, ele não fica somente em um país. Então, você vai ter lá escritórios no Canadá, Budapeste, do lado da Índia, o Reino Unido também tem. Então, 24 horas essa análise acontece. Mesmo que um país ele se torne noite, né, que não seja mais horário comercial, outro escritório continua fazendo análise. Tanto para a parte de análise como para a parte de suporte também segue o mesmo princípio. Então, é uma solução muito completa que ela, além de ser líder, consegue fazer uma análise fim a fim daquilo que está acontecendo dentro da rede, ela consegue fornecer para o usuário uma inteligência muito maior na parte de análise e remediação a respeito dos novos malwares. E aqui o Heartbeat, mas é aquilo que eu falei, então você vai ter o endpoint conectado direto na central, né, na nuvem Sophos, e aí você vai ter o periférico que faz a proteção de borda fazendo a remediação desse endpoint, o bloqueio, o isolamento dele dentro da rede. Então, se você tem um endpoint infectado, ele consegue fazer o bloqueio dentro da rede de forma que você não tenha um ataque lateral acontecendo. É tudo bem legal, porque é tudo de forma automatizada e transparente para quem está fazendo a gerência e a administração dentro da rede. Que são todos os componentes que existem na solução de endpoint da Sophos, né? Então, você consegue ter a parte de Web Security, controle de periféricos, a parte de DLP, se você quiser fazer o bloqueio, por exemplo, quero que a aplicação da pasta tal, um arquivo X, não seja compartilhado para fora, né? Você consegue ter esse bloqueio também. Então, assim, cada vez mais as soluções estão sendo desenvolvidas em cima do usuário. Porque a indústria já percebeu que a parte de borda, a parte do network em si, já está bem seguro. Agora tem que começar a investir mais em cima do usuário, em cima do que ele clica, em cima do que ele visualiza, do que ele navega, porque não adianta você blindar a rede inteira se o usuário pode pegar um pendrive, por exemplo, onde ele vai ter um executável lá, um ransomware dentro desse pendrive, e o ataque começar de dentro para fora. Então é cada vez mais importante você ter um controle total em cima da rede e do usuário. Porque em si o ransomware ele é uma coisa muito simples, não é um ataque simples. Porque ele só é uma aplicação que faz uma criptografia. Ele faz uma varredura e uma criptografia. Por isso que ainda existe tanta deficiência para poder fazer o bloqueio dele através de, não posso dizer, do sistema básico, né, do antivírus básico. Porque é puro comportamento. Ele vai fazer uma análise em cima da rede, uma varredura e uma criptografia em cima disso. E aí, por consequência, né, ele gera um executável onde você consegue ter um acesso a uma carteira e evitando a parte de resgate, né, onde você entra em contato direto com o atacante vai passar uma carteira de identificação da Deep Web, onde você faz o depósito e tudo mais. Assim, em si, quem desenvolveu o ransomware posso dizer que foi uma pessoa genial, né? Porque é um ataque muito simples e que tem um nível de ataque assim devastador, imenso em relação aos outros ataques que já existiam, né? E é o que está na moda hoje. Você vê em fóruns na internet que o pessoal cada vez mais procura conhecimento para fazer o desenvolvimento desse tipo de ataque. O pessoal tá largando essa ideia de você querer fazer do cavalo de Troia, né, como todo mundo conhece, que é um dos mais antigos que existe por aí, para poder começar a atacar direto e ganhar algo em cima disso. Bem, é isso e queria ver se vocês têm alguma dúvida agora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, aqui na Axons, na apresentação eu vou passar para vocês o telefone de contato, e-mail, os meus dados, né? WhatsApp, Skype, vocês podem entrar em contato direto com o Eric, o Danilo também, né, da parte comercial.
Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do Intercept, da solução de endpoint, a Axiom fica à disposição. Leandro, só desculpa atrapalhar, mas enquanto o pessoal vai escrevendo aí as dúvidas, eu queria pedir para todos que entraram depois no webinar, para que vocês cliquem lá na ferramenta GoToMeeting que vocês fizeram download, cliquem lá no topo esquerdo superior onde está escrito GoToMeeting e cliquem em Edit Your Name and Email, porque aí eu vou encaminhar tanto a apresentação quanto o vídeo que foi gravado desse webinar, tá ok? Então, eu já dei essa informação no início, mas algumas pessoas entraram depois. Então, por favor, quem não preencheu, por favor, preencha corretamente, tá ok? Obrigado, gente. Obrigado, Leandro. Pessoal, para quem porventura tiver uma dúvida, eu sugiro aí colocar no chat, tá ok? Bom, estou vendo que o pessoal está com um bom conhecimento a respeito de ransomware. Ótimo, muito bom. Pelo menos espero que a apresentação tenha sido clara. Eu imagino que, pelo menos eu estava assistindo, Leandro, muito boa apresentação, pelo menos eu consegui entender bastante. E olha que eu não sou um dos maiores entendedores a respeito de ransomware, mas foi pelo menos bastante clara aqui para mim. Pelo menos não houveram perguntas, né? Queria deixar claro que a Axiom, ela está, tanto a nossa equipe técnica quanto a nossa equipe comercial está disponível para ajudá-las com relação a qualquer projeto voltado aí, tanto para antivírus quanto firewalls e agora também ransomware. Né? Tanto o Danilo quanto o Eric e também o Leandro, que são as pessoas que compõem a nossa vertical de TI Network, eles estão completamente disponíveis. Aí, então, se precisarem de alguma coisa, alguma cotação, algo do tipo, ou mesmo um apoio numa visita a um cliente final, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, tá ok? Eu vou deixar aqui alguns contatos. Se por acaso vocês tiverem interesse na ferramenta ou quiserem saber um pouco mais, eu sugiro que vocês encaminhem um e-mail para vendas@axiom.com.br. Olha, desculpa. O Elton está perguntando a respeito de valores. Elton, com relação a valores, nós especificamente vamos passar por e-mail ou por contato, tá ok? Por contato telefônico. Eu também vou colocar aqui o contato da Axiom. Contato telefônico da Axiom. Tá? Bom, por esses dois contatos vocês conseguem falar diretamente com a gente. Possivelmente o e-mail vendas deve vir direto para mim e eu já encaminho tanto ou para o Leandro ou para o Danilo, tanto a parte técnica quanto a parte comercial. Deixo os dois sabendo aí, mas por favor, fiquem tranquilos em entrar em contato exatamente com esses dois canais aí, tá ok? Gente, acho que é isso da minha parte. Muito obrigado, Leandro. Eu queria te agradecer a todos pelo tempo. Foi bastante proveitoso, viu, gente? Muito obrigado, viu? Só colocando um adendo aí, né?
É importante ressaltar também que com esse ataque do último dia 12, a Sophos ela lançou uma promoção excepcional para o Intercept, né? Então existe aí um desconto adicional em cima do Intercept, assim, não vou dizer em comemoração, né, mas para poder dizer para o mundo que a Sophos tem a solução que não custa muito, que é uma solução relativamente barata, que existe compatibilidade com outros dispositivos, então, independente do sistema operacional, independente da solução, né? Desculpe, que o cliente já possua, o Intercept ele tem a compatibilidade e é isso aí. Esse desconto veio para disseminar a marca, né? Maravilha, Leandro. Muito obrigado. Gente, novamente obrigado a todos e um ótimo dia para todos.